Então, vamos analisar algumas sessões nesta tarde. A primeira vai ser: por que os demônios podem nos atacar? Hoje de manhã vimos como os demônios nos atacam, e agora vamos ver o porquê. Por que eles conseguem nos atacar? Por que eles conseguem ter uma brecha ou uma fortaleza, como a Bíblia chama, em nossas vidas e como isso cresce? E depois disso, também vou dedicar um tempo para analisar a libertação nos evangelhos. Como Jesus realizava a libertação? E existia algum critério para a pessoa ser liberta, para Jesus libertá-la? E então vamos encerrar com armas de guerra espiritual. Certo, então essas são as 3 sessões que vamos fazer e teremos um pequeno intervalo entre cada uma delas, para que todos possam se refrescar. E depois continuamos com a próxima. Antes de começarmos com a oração, só quero fazer uma breve introdução, ou continuação de. Desculpa, por que está escrito parte 4? Ok, parte 2. Pronto, agora sim. Certo, Abano foi. Como mencionei hoje de manhã, faço parte de um ministério chamado Taleio Missions. E esse nome vem da palavra está consumado, para nos lembrar da obra concluída. Temos uma escola na Malásia, que já está funcionando há 11 anos. E, recentemente, começamos uma escola no Colorado, nos Estados Unidos. E no ano que vem vamos começar outra escola na Alemanha. Então o Senhor realmente tem aberto oportunidades para nós começarmos a escola bíblica. Por que vemos essa necessidade? Bem, à medida que ajudamos cada vez mais pessoas de todo o mundo que buscam auxílio em batalhas espirituais, a solução é levá-las a um relacionamento com Jesus. E assim, a escola bíblica, embora também estejamos formando obreiros bíblicos, tem um diferencial especial nesse sentido. Também estamos acolhendo pessoas que estão lidando com batalhas espirituais de uma forma ou de outra e ajudando-as a se achegarem a Jesus para que Jesus possa libertá-las. Só um pouco sobre o modelo da escola e como ela funciona. Como eu disse, os primeiros 4 meses e meio, ou agora 5 meses, são uma escola bíblica para a qual as pessoas vêm. E consideramos isso um avivamento, que é levá-los a ouvir a voz de Deus. E realmente ter um estudo profundo da palavra de Deus, tendo um tempo prolongado para poder estudar a palavra de Deus. Ao final de 5 meses, nós convidamos os jovens, ou melhor, os alunos, na verdade, jovens e idosos, a ficarem por mais um ano de trabalho bíblico. Então, os 2 primeiros anos de trabalho bíblico nós encaramos como um período de reforma. Por que consideramos isso como uma reforma? Porque estamos ajudando muitos dos alunos com dependências. E no caso dos homens, geralmente estamos ajudando com um vício em pornografia. Cerca de 80% dos homens ou meninos que passam por aqui estão lidando com esse problema. Então, estamos ajudando eles a realmente aprenderem como vencer isso. E às vezes, no primeiro ano, se o vício for muito forte, tiramos o celular e o notebook deles. Então, eles ficam sem acesso à mídia durante o primeiro ano. Mas isso, claro, dificulta para eles trabalharem. Mas esse realmente não é o objetivo principal. Então, enquanto eles estão trabalhando, também estamos tentando ajudá-los. Por isso, os 2 primeiros anos são realmente de reforma. E eu acredito que as mesmas estatísticas se aplicam, sabe? Provavelmente as estatísticas são as mesmas para quem sai da escola de teologia, infelizmente. E seria ótimo se fizéssemos isso também com os nossos pastores que estão se formando, porque eles também são viciados. E muitas vezes não tem ninguém com quem conversar. É algo vergonhoso, né, para os homens lidarem, e às vezes para as mulheres também. Mas não tem ninguém ali para oferecer um lugar seguro para eles superarem esses vícios. Então percebemos que os primeiros anos de o trabalho bíblico é realmente ajudar os alunos a superar muitas dessas coisas e a saber como correr para Jesus, ter vitória sobre esses vícios. Quando chegam ao terceiro ano, muitos deles vão para o ministério em tempo integral e abriram mão de seus sonhos, abriram mão de seus desejos e decidiram que vão trabalhar para o Senhor em tempo integral. Então, a partir do terceiro ano é quando começamos a colocá-los, a movê-los para funções de liderança. E eles vão olhar para o plantio de igrejas. Então, de modo geral, a cada 5 anos estamos pensando em plantar uma nova igreja. E agora temos 4 igrejas sob a nossa. Meio que uma irmandade de igrejas que recebem obreiros bíblicos de nós. E no ano que vem estão pensando em plantar nossa quinta ou quarta igreja. E então, quando eles chegam a cerca de 5 anos de trabalho bíblico, começamos a recrutar alguns deles para montar centros de influência. E eu vou falar mais sobre isso na próxima sessão.
Mas vocês podem ver alguns dos centros de influência que nós começamos. E nós acabamos de abrir um centro de tratamento acima do restaurante também, que trabalha com medicina do estilo de vida. Musicverse é um aplicativo de música que nós criamos. E o motivo desse aplicativo é que em todo lugar que eu vou, eu promovo músicas com versículos bíblicos. Então, desenvolvemos um aplicativo para que as pessoas possam acessar músicas com versículos bíblicos, mas não só isso, também outros tipos de músicas de artistas adventistas. Quando estávamos começando o Musicverse, nos deparamos com um seminário de música que foi apresentado por uma senhora. E Deus nos ajudou a perceber realmente o motivo pelo qual ele queria que começássemos o Musicverse. E o que ela compartilhou no seminário de música foi que, sabe, não sei se você sabe, mas nos anos 70 e 80, o que era muito comum ou o que era muito popular era pegar algumas músicas seculares e tocá-las ao contrário. Então, se você tocar as músicas do Michael Jackson ao contrário, Rolling Stones, Beatles, você vai ouvir mensagens satânicas escondidas nessas músicas, certo? E, na verdade, Aleister Crowley, aquele cara, sabe, o satanista, dizia que os satanistas deveriam aprender a andar para trás. Os satanistas deveriam aprender a falar e pensar ao contrário também. Então, esse é meio que o raciocínio por trás do que está embutido nessas músicas. Bem, essa senhora pegava músicas cristãs contemporâneas, tocava ao contrário e encontrava músicas satânicas. A palavra satânicas ali. Então, coisas como Hillsong, Bethel, Planet Shakers, pessoas como Michael W. Smith, se você tocar ao contrário, ouvirá palavras satânicas ali. Algumas das pessoas mais recentes, como. Fala o nome dela? O que me escapa neste momento? Qual é uma das mulheres populares? Cantores cristãos contemporâneos. Lauren Bagel Soul. Se você tocar a música dela ao contrário, também ouvirá palavras satânicas. E isso nos ajudou a perceber que, mesmo na área da música cristã contemporânea, Satanás e os demônios entraram em cena. E me deparei com um livro que ia. Não vou revelar em voz alta, mas se você quiser saber, pode vir me ver. Mas essa senhora estava ajudando uma bruxa a se libertar da bruxaria. E essa bruxa estava contando isso para ela. Quando esses artistas estão lançando suas músicas na sala ao lado, as bruxas ou satanistas estão, na verdade, invocando os demônios para que eles se insiram na música, sabe? E é assim que aparecem essas palavras satânicas quando você toca a música ao contrário. Então, isso nos ajudou a perceber. E assim, música, versículo, a gente, na verdade, todos os artistas adventistas que vêm até nós, se eles nos entregam suas músicas, se forem covers, a gente realmente toca a música ao contrário. Para ter certeza de que não há mensagens satânicas ou demoníacas embutidas ali. Então, percebemos que Deus estava nos chamando para criar esse espaço seguro para que nossos jovens adventistas pudessem realmente ouvir música, que também foi revisada. Então, percebi que hoje em dia realmente não existe música segura para nós. Sabe que deveríamos estar ouvindo, a menos que você realmente vá a extremos para verificar isso. Então, o mais seguro para nós é cantar músicas das Escrituras. Claro, os hinos também. Mas se você quiser cantar algo além dos hinos, deveríamos recorrer às músicas das Escrituras. E por que não, né? Se a Escritura é a espada do Espírito, por que não cantar músicas das Escrituras? E por isso eu realmente recomendo a todas as congregações que eu visito. Comecem a adotar músicas das Escrituras além dos hinos que vocês já cantam, se estiverem procurando outras músicas. A Escola do Éden é um verdadeiro centro de educação que nós criamos. Então, enquanto minha esposa e eu estávamos tentando conversar sobre fazer homeschooling, ela não queria fazer. Então, minha única opção, além de, sabe, eu não queria colocar meus filhos em escolas institucionalizadas. Então, eu decidi que, sabe, a gente iria explorar a ideia de tentar criar um verdadeiro centro de educação. Então, nós mesmos escrevemos nosso próprio currículo. Vou falar mais sobre isso na próxima sessão, sobre o que fizemos lá. A Escola do Éden e a Ampli são uma agência de marketing que nós criamos. Ela serve para atender todos os diferentes ministérios que temos nas redes sociais e no marketing. E o Master Arts é um centro de música e arte para crianças que criamos para tentar alcançar a comunidade. E isso também fica acima do restaurante. A Elite é uma escola de idiomas que assumimos. E lá ensinamos inglês para as pessoas. Na verdade, a maioria das crianças que frequentam a escola de idiomas vem do Oriente Médio.
Então, o nosso sonho é poder treinar essas crianças do Oriente Médio, compartilhar o Evangelho com elas, porque estando fora do ambiente de origem, não é ilegal para elas aprenderem sobre o Evangelho, e então, com sorte, enviá-las de volta para os seus países. E o Sour Wellness é um centro de tratamento que montamos acima do restaurante. Esses são os centros de influência, e eles são administrados por diferentes obreiros bíblicos que treinamos e que permaneceram, decidindo entrar no ministério em tempo integral. Então, esse é o ecossistema que temos ao redor da escola bíblica. Onde quer que montemos a escola bíblica, como nos Estados Unidos, ou no ano que vem na Alemanha, vamos construir esse mesmo ecossistema ao redor para garantir que possamos sustentar os obreiros bíblicos a longo prazo. Eu tenho um livro aqui. É o que chamamos de A Vitória dele é Nossa. Então, muito do que eu digo nos seminários também está presente no livro. E também temos depoimentos de diversas pessoas que ajudamos. Isso é um complemento ao que compartilharei nas apresentações. E esse é o meu e-mail. Se desejar entrar em contato comigo individualmente para fazer perguntas ou esclarecer dúvidas pessoais, fique à vontade. Tudo bem. Gostaria de pedir que vocês fechem os olhos mais uma vez para uma palavra de oração, e então vamos começar esta próxima apresentação. Pai do céu, eu te agradeço por este momento em que podemos aprender mais sobre a batalha espiritual. E eu sei que toda vez que compartilho isso, o diabo não fica feliz. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor envie seus santos anjos para nos cercar, para nos proteger. Eu oro para que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós de forma pessoal. E eu oro para que o Senhor expulse qualquer espírito maligno que esteja aqui. Nós te repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que você saia deste lugar. Obrigado, Pai, por estar conosco, e eu oro para que o Senhor, por favor, fale conosco agora. Por isso, eu oro em nome de Jesus. Amém. Certo. Então nós vamos analisar por que os demônios podem nos atacar. Mas antes de entrarmos nisso, eu só quero fazer um breve resumo. Se você não estava aqui esta manhã ou se esqueceu do que falamos, a coisa mais importante que quero que lembremos é que a forma como os demônios nos atacam é através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, quando estamos aconselhando alguém que está lidando com guerra espiritual, é muito importante perceber isso. Provavelmente, muito do que elas estão pensando, vendo ou sentindo está vindo dos demônios. E é isso que levou à possessão delas. E assim, à medida que continuamos abraçando os pensamentos negativos que entram em nossas mentes, à medida que continuamos nos identificando com os pensamentos negativos que eles colocam em nossas mentes, como eu sou inútil, eu não tenho esperança, eu deveria me matar, eu me odeio, ou eu odeio todo mundo ao meu redor, eu culpo eles, eu não consigo perdoar essa pessoa, tudo isso são pensamentos negativos vindos dos demônios. E precisamos ensinar a pessoa que ela pode realmente lutar contra esses pensamentos em Jesus Cristo, certo? Então, através do poder de Jesus, tendo Jesus em nossos corações e colocando os pensamentos de Deus em nossas mentes, pensamentos vindos da Bíblia, podemos neutralizar os pensamentos dos demônios. Mas quando alguém está possuído, quando alguém vai abrindo cada vez mais portas para os demônios, esses pensamentos se tornam realidade. Esses pensamentos, a pessoa se identifica tanto com eles que passam a ser quem ela é, certo? E é isso que chamamos de identidades falsas. Mas por que eles podem? Por que os demônios podem nos atacar? Bem, antes de chegarmos lá, na verdade eu pulei uma parte que quero abordar agora. Quais são os sintomas de possessão, certo? Como eu sei se alguém pode estar possuído? Deixa eu passar rapidamente por alguns dos sintomas para a gente. Agora, tem que ser múltiplos sintomas, ok? Então não pegue só um desses e diga, ah, a pessoa está fazendo isso, então deve estar possuída, certo? Não quero que todo mundo saia desse seminário procurando quem está possuído, mas Deus vai te mostrar isso à medida que você começar a ajudar aqueles que Ele está trazendo até você. E esses são alguns dos sintomas. Primeiro, falar na terceira pessoa se referindo a si mesmo como nós, a gente ou nosso. E é interessante para mim que, pelo menos nos Estados Unidos, eles têm sido os líderes em dizer: ah, as crianças devem poder se chamar de nós, a gente ou nosso. Bem, se você permite que as crianças se chamem de nós, a gente ou nosso, os demônios vão adorar transformá-las em um nós, a gente ou nosso. E é interessante para mim que é isso que a gente tem, se espalhando pelo mundo todo, começando aqui nos Estados Unidos. Ações, palavras e sentimentos incontroláveis, sendo levados a fazer coisas que não querem ou sentindo como se fossem apenas passageiros da própria vida.
Então, muitas pessoas que estão possuídas tendem a simplesmente permitir passivamente que os demônios as direcionem ou controlem. Tudo começa com: esses são meus pensamentos, e eu vou abraçar os pensamentos que continuam vindo da minha mente. Tipo, eu não tenho esperança, eu não sirvo pra nada, sabe? Eu deveria me matar. Coisas desse tipo. E então isso evolui pra: bom, agora eles estão no controle e eu não consigo mais me controlar. Então, nos casos mais graves de possessão, o que a gente realmente precisa ensinar é como exercer a vontade por Jesus, certo? E escolher. E a gente vai falar mais sobre isso na solução daqui a pouco. Outras coisas seriam ouvir vozes, ver coisas, automutilação, se cortar, então, sabe? Comumente, eu lido com muitas meninas jovens, especialmente, que estão se cortando. E quando elas estão se cortando, isso também é um sinal de que já existe possessão ali. E geralmente é o demônio do suicídio. E é para isso que eles estão tentando lelá-las. Outros sintomas: tormento dia e noite, problemas para dormir. Então, pessoas que eu aconselhei, especialmente aquelas do movimento pentecostal que falam em línguas. Um dos sintomas mais comuns é que todo dia elas vão acordar a 1, 2 horas da manhã, sem falta. Não importa se dormiram à meia-noite, às 11 da noite, ou até mesmo às 6 da tarde, elas vão acordar em um horário fixo, 1 ou 2 da manhã, e geralmente acompanhadas de um medo profundo no coração. Doenças mentais. Então, para aqueles que ajudamos, as mais comuns são bipolaridade e esquizofrenia. Isso tem sido muito comum. E contorções. Então, aqueles que estão possuídos, às vezes quando acordam, o corpo inteiro está contorcido e torcido para todos os lados. Força sobre-humana. Tínhamos um amigo que hoje é missionário, e ele me contou que quando ainda estavam no mundo e começando a sair, a esposa dele às vezes quando ela ficava brava, conseguia virar um piano de cauda com uma mão só. Conhecimento de línguas antes desconhecidas, movimentos corporais antinaturais, falar em línguas no estilo pentecostal é uma porta aberta comum. Insultos ou blasfêmias, como na síndrome de Tourette, onde a pessoa fica insultando todo mundo, blasfemando e dizendo todo tipo de palavra que não consegue controlar. Aparição de feridas que desaparecem tão rápido quanto aparecem. Então, você acha que está doente, está lidando com alguma coisa, vai ao hospital, o médico te examina e não encontra nada. Acreditar estar possuído, levar uma vida impura ou perversa, viver fora das regras da sociedade, estar persistentemente doente, fazer um pacto com o diabo. Então, aqueles que praticam bruxaria, aqueles que leem a sorte, aqueles que estão no satanismo, todos eles, sabe, estão fazendo pactos com o diabo. E isso é geracional, então os demônios vão atrás da próxima geração também. E vão ver isso em um instante. Ser perturbado por espíritos, sentir-se cansado de viver ou ter pensamentos suicidas constantes. Você precisa repreender isso se esses pensamentos estiverem vindo à sua mente. Se sentir desconfortável, feio ou violento. Fazer sons e movimentos como um animal. Viver preso ao passado o tempo todo, ficar relembrando o que aconteceu como se ainda tivesse acontecendo no presente. Raiva, amargura e falta de perdão. O problema mais comum com o qual lido frequentemente é a falta de perdão. E falaremos sobre isso daqui a pouco. Porque os demônios são capazes de nos atacar? É porque deixamos as portas abertas, permitindo que eles entrem e ganhem espaço em nossas vidas. Vamos dar uma olhada em Adventist Home, 402, parágrafo 1. Diz o seguinte: Satanás não pode entrar na mente sem o nosso consentimento. Devemos apresentar ao povo o fato de que Deus providenciou para que não sejamos tentados além do que podemos suportar, mas que, com cada tentação, Ele providenciará um meio de escape. Se vivermos totalmente para Deus, não permitiremos que a mente se entregue a imaginações egoístas. Se houver qualquer maneira de Satanás conseguir acesso à mente, ele semeará o joio e fará com que cresça até produzir uma colheita abundante. Em nenhum caso, Satanás pode obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele então entrará e, ao tirar a boa semente do coração, fará com que a verdade não tenha feito. Agora, quando dizemos abrir a porta voluntariamente, não significa que você está pensando, vou abrir a porta para o pecado, ou simplesmente permitir que demônios entrem na minha vida.
Mas se você se lembra de uma citação desta manhã, quando falamos sobre não controlar nossa mente, quando você começa a assistir coisas que não deveria estar assistindo e pensa: ah, tudo bem, é inofensivo, é só um filme. Não, esses não são apenas filmes. Especialmente nos dias de hoje, quando Hollywood está lançando talvez de cada 10 filmes, 8 de 10 são todos sobre o ocultismo. Esses não são apenas filmes. Essas são portas abertas. E assim, ao assistirmos coisas que não deveríamos assistir, ao ouvirmos músicas que não deveríamos ouvir, ao lermos livros, livros de ficção que não deveríamos estar lendo, você está abrindo portas para demônios, certo? E é disso que estamos falando quando se trata de abrir a porta voluntariamente, certo? Você pode não estar necessariamente pensando em, bom, deixa eu convidar um demônio para entrar, mas as coisas que você assiste, as coisas que você ouve, as coisas que você lê, estão abrindo, estão permitindo que demônios comecem a ganhar espaço na sua mente. Diante de tudo o que aconteceu e considerando a gravidade da situação atual, torna-se absolutamente fundamental e inevitável que nós tomemos a decisão de confessar detalhadamente cada um desses fatos agora mesmo, sem omitir absolutamente nada do que realmente ocorreu. É fundamental que possamos pedir a Deus para fechar essas portas definitivamente. Precisamos nos arrepender verdadeiramente com todo o nosso coração e retornar apressadamente para os braços de Jesus. Certo, então vamos refletir sobre isso agora. Uma evidência dessa batalha legal, é quando Jesus vem para tomar o corpo de Moisés. E o que exatamente Lúcifer está fazendo agora? Ele está ali com seus demônios para disputar com Jesus pelo corpo de Moisés. E em João 2, versículos 1 e 2, Jesus é chamado de nosso advogado. E por que ele é chamado de nosso advogado? Porque toda vez que ele vem para nos libertar, o diabo está lá para disputar. O diabo está lá para apresentar o seu caso legal. Por que Jesus deveria nos deixar em paz e por que pertencemos ao diabo se abrimos as portas? Então, pense em abrir as portas como realmente dá direitos legais aos demônios. Assim, quando Jesus vem expulsar os demônios vão ficar ali e dizer: Ei, olha o que eles fizeram aqui. Olha o que eles assistiram aqui. Olha o que eles estão lendo aqui. Olha o que eles estão fazendo na vida deles. Nós temos um direito legal. Jesus, você não pode libertá-los. Essa batalha legal está acontecendo sobre nós a todo momento, e especialmente quando estamos pedindo a ajuda de Jesus. Depois de ajudar as pessoas a entenderem como os demônios nos atacam através dos nossos pensamentos, o próximo passo é pedir para que compartilhem conosco seu passado e infância e, através da busca pelo Espírito Santo, descobrir quais são as portas abertas em suas vidas. Então, devemos guiá-los por uma oração de confissão e renúncia dos pecados, declarando a verdade de que Jesus já venceu todo espírito maligno. Certo. Então é necessário haver confissão e arrependimento. E veremos evidências disso na Bíblia na nossa próxima sessão. Então, quais são os tipos de portas abertas? Aqui estão as categorias. Essas são apenas categorias amplas. Pode ser que Deus nos mostre algumas específicas, mas essas são as gerais que eu tenho visto. Pecados geracionais, pecados da carne, envolvimento com ocultismo ou adoração de ídolos e maldições. Então, o que são pecados geracionais? Isso vem de Êxodo 20, versículo 5. Diz assim: Não te encurvarás diante deles, nem os servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Muitas vezes, especialmente para aqueles que estão no ocultismo, no satanismo, na maçonaria ou em qualquer dessas sociedades secretas, os demônios, principalmente se a pessoa ocupa uma posição alta nessas organizações, vão atrás da próxima geração também. E eles vão reivindicar domínio sobre essa próxima geração. Um exemplo disso é a minha esposa. A avó dela era uma feiticeira e fez um pacto com o diabo. Então, todas as mulheres da família passaram a ser atormentadas por demônios à medida que cresciam. E há outros exemplos de pecados geracionais que são passados adiante, não só em termos de possessão demoníaca, mas também de forma hereditária. Se olharmos para Abraão, e por causa das mentiras dele, seus filhos e as gerações seguintes também mentiram. E vemos casos disso acontecendo depois. E então Davi, com seu adultério e sua luxúria, trouxe para várias gerações seguintes a mesma fraqueza e o mesmo pecado também. O que são pecados da carne? Eles podem ser qualquer coisa, desde raiva, inveja, orgulho, fofoca e crítica, amargura, ganância, rebeldia, apetite ou luxúria,
contenda, falta de perdão e incredulidade, e também drogas viciantes ou filmes. Agora, o maior que eu tenho visto é a falta de perdão. Eu lido muito com isso. E sabe, a falta de perdão geralmente tende a afetar mais as mulheres do que os homens, no sentido de levar à possessão, certo? Tipo, todos nós lidamos com falta de perdão, mas as formas mais poderosas de falta de perdão, eu percebo, tendem a afetar as mulheres. E o motivo disso é o seguinte, certo? Então eu vou tocar nesse assunto, vou fazer um pouco de aconselhamento matrimonial aqui e conectar isso com a guerra espiritual. As mulheres, em geral, são mais sensíveis emocionalmente. Deus te criou assim, com esse dom, porque você precisa sentir não só por você mesma, mas também pelos seus filhos. Quando você se machuca, você não só ouve as palavras, mas você sente as palavras, certo? Então essa é a diferença entre homens e mulheres. Deixa eu te dar um exemplo. Quando minha esposa tá brava, se ela diz algo pra mim, isso não me afeta da mesma forma que se eu dissesse algo de volta pra ela, certo? Então minha esposa pode chegar pra mim quando tá brava e dizer: "Você é burro". E eu posso ouvir essas palavras e, na minha lógica masculina, vou pensar: não, eu não sou burro, por causa disso e daquilo. E eu vou apresentar, logicamente, várias evidências de que não sou burro e vou chegar à conclusão. Eu não preciso acreditar no que minha esposa disse. Eu não sou burro. Aí eu vou dormir, acordo no dia seguinte e já esqueci totalmente o que minha esposa disse. Não me afetou em nada. No entanto, eu costumava pensar: bom, minha esposa me chamou de burro, então deve estar tudo bem se eu chamá-la de burra. Aí eu volto e digo: "Você é burra, né?" Agora, minha esposa não só ouve as palavras, mas ela sente isso. E ela sente essas palavras. Então, dia após dia, os demônios voltam e fazem ela sentir essas palavras. E é por isso que as mulheres têm mais dificuldade em perdoar do que os homens. E toda vez que ela me vê, de repente os sentimentos, os demônios vão trazer sentimentos do que eu disse, não só do que ela ouviu. Ela vai sentir. E é por isso que leva muitos dias para as mulheres, ou muitos meses, ou até muitos anos para perdoar. Então, o que é realmente importante, homens, é que sempre que houver uma discussão, o mais importante é que os homens fiquem em silêncio, certo? No livro Lar Adventista, Ellen White diz que há segurança no silêncio. E eu decorei essa frase, e à medida que fui decorando essa frase, o Espírito Santo muitas vezes trouxe isso à minha mente. Bem na hora em que estou prestes a dizer algo, imediatamente o Espírito Santo me faz lembrar disso. A segurança no silêncio, certo? E eu posso te passar essa citação depois, se você quiser. Mas é por isso que é ainda mais importante para os homens, como os sacerdotes do lar, terem autocontrole e saberem ficar em silêncio. Porque se eu não conseguir aprender a permanecer em silêncio, vou acabar por magoar profundamente a minha esposa emocionalmente. E existe o risco de feri-la gravemente, a ponto de ela vir a desenvolver um câncer. Porque a falta de perdão pode se manifestar em câncer, possessão, todo tipo de coisa. Então, homens, se não aprendermos a controlar nossa boca, estamos literalmente matando nossas esposas. Por isso, precisamos pedir a Deus que santifique nossa língua e nos dê autocontrole, para que eu não responda a minha esposa. A coisa mais segura que posso fazer como homem e como sacerdote do lar é ficar em silêncio no meio de uma discussão ou de uma situação intensa. Certo, agora vou te dar uma porção de nomes. Então, o que eu fiz foi pesquisar em todo o espírito de profecia para ver o que Ellen White diz sobre demônio. Então, eu pesquisei essa frase demônio de, e você provavelmente vai encontrar muito mais referências. Eu só estou colocando algumas aqui. Mas isso vem do lar adventista. É a única referência a um demônio no lar adventista. Disse que Satanás está sempre pronto para tirar proveito quando surge qualquer desentendimento. Ele tentará causar o afastamento daqueles que uniram seus interesses em uma aliança solene perante Deus, considerando as características hereditárias do marido ou da esposa. Qual é, então, a missão do demônio da discórdia? Provocar alienação. Então, sempre que você, marido ou esposa, tiver um pensamento que lhe vier à mente, como deixe meu marido fazer o que quiser, deixe-me fazer o que eu quiser, isso é alienação. E esse é um pensamento demoníaco, não é? E esse é o propósito desse demônio da discórdia: causar separação, alienação. Nos votos matrimoniais, eles prometeram ser um só. A esposa comprometendo-se a amar e obedecer ao marido. O marido prometendo amar e cuidar da esposa.
Se a lei de Deus for obedecida, o demônio da discórdia será mantido fora da família e não haverá separação de interesses. Não será permitida a alienação do afeto. Quando as mulheres estão tão zangadas e sentem que simplesmente não conseguem amar seus maridos, porque você continua lembrando ou sentindo as palavras que ele disse, há um demônio por trás disso. Não é só você pensando essas coisas, certo? Existem demônios que estão empurrando essa agenda para você, para alienar ou separar seu afeto do seu marido. E por causa de tudo que está acontecendo em casa, você sente que não consegue amar sua esposa. Você sente que não consegue amar sua esposa. Esse sentimento não é normal, não é natural. Isso vem do demônio da discórdia. E temos que reconhecer isso. E se reconhecermos isso, se mais casais jovens reconhecerem isso e perceberem que seu inimigo comum é o demônio da discórdia e não um ao outro, provavelmente teremos salvado muito mais casamentos. Certo? Assim que você se casa, o inferno se instala, literalmente. E isso acontece por causa do demônio da discórdia, pois um demônio da discórdia é designado a cada casamento para destruí-lo. E se estivéssemos mais conscientes disso, marido e mulher se uniriam contra o inimigo comum e o repreenderiam. Quando surgem pensamentos de afastamento, afastamento de afeto, afastamento do tipo, vamos só fazer coisas separadas, vamos concordar em discordar, vamos não tentar fazer as coisas juntos. Todos esses pensamentos vêm do inimigo e precisamos nos unir, orar e pedir a Deus que nos proteja. E perceba que muitas vezes estamos apenas acreditando nessas mentiras, e é por isso que estamos tendo conflitos. E se aprendêssemos isso, o contexto disso, aprenderíamos a orar de forma mais específica, para nos proteger contra o demônio da discórdia. Então, vou passar rapidamente por esses slides para economizar tempo. Mas aqui temos o demônio do apetite, certo? O demônio do apetite. O próximo é o demônio do egoísmo. E isso está falando sobre Judas. Se ele abrisse o coração para Cristo, a graça divina expulsaria o demônio do egoísmo. E até mesmo Judas poderia se tornar um súdito do reino de Deus. Judas poderia ter sido salvo se tivesse rejeitado os pensamentos do demônio do egoísmo. E então Ellen White diz aqui: o egoísmo é um demônio cujo nome é legião. Então, legião é de 3.000 a 5.000. Então, quando estamos nos apegando ao egoísmo, há de 3.000 a 5.000 demônios em nós. Em todas as épocas, pareceu que esse demônio expulsaria Cristo e o espírito de abnegação do mundo. Por sua influência, a igreja é fraca quando deveria ser uma potência. Então, quando achamos difícil nos sacrificar pelo Senhor, o auto-sacrifício, é porque o demônio do egoísmo está nos impedindo de fazer isso, de responder à convicção de se sacrificar pelo Senhor. Judas também sofria com o demônio da ganância, e é disso que se fala aqui. Saul, de que Saul sofria? Diz aqui em Patriarcas e Profetas que o demônio do ciúme entrou no coração do rei. Quando ele ouviu o povo cantando, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. O demônio do ciúme entrou em Saul naquele momento. O demônio da paixão também estava em Saul. E é disso que está falando aqui. Demônio da ambição. Cristo veio para um povo que estava enganado e iludido pelo demônio da ambição. O demônio da heresia. O demônio da heresia mapeou o mundo e decidiu possuí-lo como seu reino. Aqueles que estão em seu exército são numerosos. Então, quando lidamos com heresia, isso é algo que precisamos entender também. Se você está... E eu não quero me complicar citando, sabe, diferentes coisas que são heresias dentro da igreja, mas provavelmente você sabe do que estou falando aqui. Em vez de tentar debater com uma pessoa que está presa à heresia, perceba que ali, provavelmente ali, existe um demônio da heresia que está, sabe, segurando essas pessoas ou impedindo você de conseguir argumentar com elas. Então a melhor coisa a se fazer é realmente orar. A melhor coisa a se fazer é realmente orar para que Deus amarre o demônio da heresia e que o Espírito Santo possa falar ao coração deles. E isso é a mesma coisa também, à medida que aprendemos mais sobre a guerra espiritual. No trabalho bíblico, também lembramos os obreiros bíblicos. Quando você está orando por alguém, quando está ensinando a Bíblia para alguém, e essa pessoa diz para você,
Sabe, eu entendo o que você está compartilhando, mas simplesmente não sinto que posso aceitar o sábado. Ou eu simplesmente não sinto que posso aceitar Jesus agora. Você deve orar e repreender o demônio que está tentando impedir essa pessoa de receber a verdade. E Jesus fez isso, não fez? Quando Pedro falou, ele disse: Afasta-te de mim, Satanás. E ele reconheceu o fato de que Lúcifer estava colocando pensamentos na mente de Pedro e Pedro estava verbalizando isso. Então, quando as pessoas dizem, eu não sinto que posso aceitar isso, você deve orar por essa pessoa naquele exato momento, seja em silêncio ou perguntando a ela: Posso orar por você? Podemos só parar o estudo? Eu preciso orar por você e orar para repreender o demônio que está impedindo essa pessoa de receber. Ou simplesmente orar para que Deus amarre qualquer espírito maligno que esteja bloqueando ela de conseguir receber a verdade em seu coração. E você pode perceber que conforme continua conversando um pouco mais com ela, de repente ela começa a mudar de ideia. Quase na mesma sessão, sobre aceitar Jesus ou aceitar o sábado. Se fôssemos mais conscientes disso, provavelmente mais batismos estariam acontecendo em nossa igreja. Demônio da luxúria. É interessante aqui que o demônio da luxúria está ligado às maçãs de Sodoma. Agora, o que sabemos sobre Sodoma? Pelo que Sodoma e Gomorra são sambavos. Alguém sabe? Por qual aspecto da luxúria Sodoma e Gomorra eram famosas? Homossexualidade. Portanto, existem demônios por trás da homossexualidade. O uso de vinho ou tabaco não é essencial para o crescimento cristão. A indulgência em bebidas alcoólicas coloca o homem completamente sob o controle do demônio. Quem concebeu esse estimulante com o objetivo de macular e destruir a imagem moral de Deus? Portanto, existem demônios por trás do tabaco, existem demônios por trás do álcool, existem demônios por trás de outras drogas ilícitas que engendraram todas essas coisas. Então, a falta de perdão é realmente o mais comum e o mais poderoso dos pecados da carne. Existem dois tipos de falta de perdão. O primeiro é a falta de perdão em relação aos outros, e o segundo é a falta de perdão em relação a si mesmo. Deixe-me compartilhar um pouco da história da minha mãe. Ela tinha os dois. E o que aconteceu foi que, quando éramos mais novos, meu tio era um jogador compulsivo e acumulou muitas dívidas. Ele devia muito dinheiro a agiotas. Depois ele procurou meu pai e continuou pedindo dinheiro, pedindo e pedindo, até que meu pai deu a ele todas as nossas economias de uma vida. E minha mãe descobriu isso e passou a odiar meu tio, guardando um ressentimento profundo por ele ter tirado todas as nossas economias. Depois, mais tarde, quando ela estava nos trazendo de volta para a Austrália, eu estava voltando para a universidade. Pouco antes de ela partir, minha avó foi diagnosticada com câncer. E minha mãe aconselhou a mãe dela a fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia, o câncer foi removido com sucesso. Mas enquanto se recuperava, os médicos não perceberam que ela era alérgica aos analgésicos. Eles administraram o remédio, ela teve um derrame e acabou falecendo. E então minha mãe nos trouxe para a Austrália sozinha. Meu pai ficou na Malásia. E durante muitos anos, enquanto estava na Austrália, ela ficou de luto e se culpando. E foi assim que o demônio do não perdão consigo mesma entrou naquela época. Mais tarde, quando fizeram a libertação da minha mãe, antes dela vir para a Malásia ajudar minha esposa, conseguiram expulsar todos esses demônios. Certo, então essa é a diferença. Outro exemplo de falta de perdão consigo mesma, havia uma garota que veio fazer trabalho bíblico, e enquanto ela fazia esse trabalho, eu fiz aconselhamento com ela durante a pandemia. E o que ela me contou foi antes do trabalho bíblico. 7 anos atrás, quando ela estava saindo do ensino médio e entrando na universidade, ela engravidou e teve que fazer um aborto. E por ter feito o aborto, ela tinha uma profunda falta de perdão consigo mesma. Mas ela não via dessa forma. Ela achava que Deus estava punindo com essa dor esmagadora no coração. Então, toda vez que ela via crianças e se aproximava delas, essa dor esmagadora no coração, essa dor esmagadora vinha ao seu coração, e ela chorava por uma semana inteira. E por isso, ela achava que isso era um castigo de Deus, e que ela merecia esse castigo. Quando comecei a aconselhá-la, disse que esse não é o Deus de amor que eu conheço. Esse não é o tipo de punição que ele daria a você. Então, nós fizemos aconselhamento por cerca de 3 semanas. E toda semana ela tentava repreender os demônios.
Toda vez que a dor esmagadora ou a ansiedade vinham, ela se repreendia. Depois ela voltava e então ela desistia. Mas na terceira semana ela já tinha decidido que isso definitivamente não vinha de Deus. Então ela continuou repreendendo aquilo com intensidade e dizendo, sabe, eu não te aceito. Eu não aceito mais a falsa identidade que você está tentando me dar. E eu te repreendo em nome de Jesus. E então, depois de fazer isso várias vezes, os demônios foram embora e nunca mais voltaram. E esse é um exemplo de falta de perdão consigo mesmo também. O perdão era tão importante para Jesus que na cruz ele tirou um tempo para nos dar a oração modelo sobre o perdão. E é isso, Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Certo? Então, quando perdoamos alguém, precisamos aprender a enxergá-lo como uma vítima, não como o agressor. Eles também são vítimas e precisamos vê-los dessa forma. E é exatamente assim que Jesus está fazendo essa oração, não é? Então, não podemos perdoar com a nossa própria força. Por isso, meu conselho, quando estou aconselhando pessoas que guardam uma mágoa profunda, é que elas peçam a Jesus o perdão dele. Assim como pedimos a Jesus a fé dele, pedimos a Deus o amor dele, certo? Para dar aos outros. Vamos pedir a Jesus o perdão dele para podermos dar esse perdão a outra pessoa. Parece ser mais fácil para elas receberem isso quando eu falo isso e elas oram e pedem a Deus. Pedem a Jesus pelo perdão dele, especialmente aquele que ele teve na cruz. E então elas estão dando o perdão de Jesus para outra pessoa. A próxima categoria é ocultismo, adoração de ídolos ou maldições. O que está incluído no ocultismo? Coisas como amuletos, tatuagens. Em certos países, você pode realmente ir a um tatuador ocultista para fazer uma tatuagem que te dá poder. Tínhamos um obreiro bíblico que, em sua juventude, viajou para a Tailândia e foi a esse tipo de tatuador. E ele fez várias tatuagens pelo corpo todo. E o Espírito Santo nos guiou ao fato de que ele precisava confessar e pedir a Deus para quebrar o poder dessas tatuagens. E demônios saíram como resultado disso. Mas ele teve que dar um passo além, que era remover a tatuagem, o que era doloroso, e ele não queria fazer isso. E então os demônios voltaram. Outras coisas, como ídolos ou objetos ligados à idolatria, precisamos confessar isso. Então, minha mãe, ela costumava adorar os ancestrais antes, e quando se tornou adventista, ela não tinha confessado isso. Por isso, aqueles demônios permaneceram com ela. Casas de espíritos, altares, adoração de ancestrais, adivinhação, canalização e ouvir médiums, jogos envolvendo espíritos. Então, são coisas como tabuleiros Ouija. Teve outra garota que foi à nossa escola bíblica. Ela tinha a habilidade de contar às amigas o que iria acontecer, o que os namorados delas estavam fazendo. Talvez um namorado tivesse prestes a terminar com uma das amigas, acidentes que iriam acontecer com elas. Ela tinha a habilidade de prever isso. Nós chamamos isso de espírito de adivinhação. E, aliás, encontramos isso no livro de Atos. Então, quando eu conversei com ela, ela confessou isso. Ela teve que pedir a Deus para perdoá-la por... Desculpe, quando eu conversei com ela, descobrimos que ela tinha brincado com um tabuleiro Ouija no ensino médio. E foi aí que o espírito de adivinhação entrou. Livros e filmes que abordam temas como espíritos e bruxaria, meditação que esvazia a mente, foco em espíritos, hipnose e certos supostos métodos de cura. Acho que uma das mais comuns que tenho visto e que na verdade está se tornando bastante popular é a ayahuasca. Vocês já ouviram falar disso? Ayahuasca? Ayahuasca. É assim na cultura indígena americana. Você vai lá, toma uma poção poderosa e então fica desorientado. E literalmente o que acontece é que demônios começam a aparecer para te dizer como ser mais bem-sucedido. E é um ritual. Na verdade, é algo bastante popular em todos os Estados Unidos. E isso vem das origens indígenas americanas. Outras coisas acho que mencionei os filmes também. Tem um menino que eu estou ajudando agora na nossa escola bíblica. Ele tem 19 anos. Ele ficou possuído assistindo filmes de terror e também jogando videogame. E ele estava jogando um jogo chamado League of Legends. E literalmente todos os personagens diferentes ali eram demônios. E ele ficou tão obcecado por esses personagens que começou a falar como eles, começou a agir como eles. E aí os demônios entraram e ele teve que confessar. Literalmente, personagens diferentes desse videogame estavam ali.
Além de outras coisas, como o anime e também K-pop, né? O K-pop tem muitas letras suicidas, na verdade, então você tem que ficar atento. Apesar da música soar muito inocente, se você for ler as letras, tem muita coisa, sabe, escondida nessas letras. Tem letras que falam sobre suicídio. Então, se você começa a ouvir música K-pop ou heavy metal, também é um canal comum para os demônios entrarem. Teve uma mãe que foi a um acampamento bíblico que eu organizei na Alemanha, e a filha dela estava passando por isso. E tudo começou ouvindo música cristã do estilo rock. Depois evoluiu do rock cristão para o heavy metal. E aí, nesse ponto, os demônios entraram e ela começou a se cortar. Então, esse é o processo de progressão. Maldições são algo novo que eu acabei descobrindo mais recentemente. Minha irmã, na verdade, ajudou uma mulher na Austrália cuja babá era uma bruxa. Por isso, temos que ter cuidado com quem deixamos cuidar dos nossos filhos. Mas enquanto ela crescia, a babá trazia objetos e dava para ela, e esses eram objetos amaldiçoados. E aos poucos, os demônios vieram, se tornaram amigos dela, e então ela cresceu possuída. Então ela teve que confessar todas essas coisas. Portanto, maldições podem ser lançadas sobre nós por bruxas, por satanistas, e podem vir na forma de nos darem objetos. Sabe, então numa festa de aniversário de criança pode aparecer alguém, seus vizinhos, você nem conhece direito, e não sabe se eles estão envolvidos com o ocultismo. Eles começam a dar coisas diferentes para as crianças, certo? Bonecas Bob ou coisas do tipo. E você nem pensa nisso, e as coisas começam a acontecer com seus filhos, ou o comportamento das crianças de repente muda. E isso pode ser por causa de objetos amaldiçoados. Então, Josué 7, de onde tiramos isso? Josué 7:1. Mas os filhos de Amon cometeram uma transgressão quanto ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No começo deste ano, eu estava em uma igreja que ficava em terras de reserva indígena. Quando eu entrei na igreja, no saguão da frente, havia uma vitrine de vidro. E dentro da vitrine de vidro estavam todos os presentes que os indígenas tinham dado para eles. E lá dentro havia filtros dos sonhos. Havia 2 crânios de bode com chifres. Tinha todo tipo de objeto diferente que parecia bem ocultista. E o ancião ficou meio sem graça, porque sabia que eu estava falando sobre batalha espiritual. Ele veio até mim e perguntou: "O que você acha? Devemos remover alguma dessas coisas?" Eu disse: "Não tenho certeza sobre o resto, mas com certeza aqueles 2 crânios de bode." "Você pode tirar aqueles 2?" Então eu tirei aquilo. E ele disse que tinham sido orientados pela Associação Geral a aceitar todos os presentes para construir um relacionamento com os indígenas. E eu perguntei para ele: "Bom, algum indígena, algum nativo americano realmente foi batizado?" E ele disse: "Nenhum sequer, zero." E foi interessante porque justamente enquanto estávamos lendo isso, ao entrar nessa igreja, uma das nossas obreiras bíblicas, que veio junto com a nossa equipe para a sessão da Associação Geral, estava lendo um livro sobre maldições. E nesse livro, a bruxa de quem eu tinha falado, sabe, aquela dos estúdios de gravação, como ela costumava invocar os demônios para entrarem na música, ela também menciona que os nativos americanos são um dos povos mais difíceis de alcançar, porque os xamãs lançaram maldições sobre as pessoas que entraram em suas terras. E para proteger o próprio povo, para evitar que se convertam ao cristianismo, eles lançaram maldições sobre qualquer um dos. Então, se entrarmos em terras indígenas americanas, os xamãs estão ativamente amaldiçoando as igrejas que estão chegando, e para impedir que os indígenas americanos, os índios, se convertam. Então, isso é algo de que precisamos estar cientes, sabe? Orar intencionalmente sobre isso. Deuteronômio 7, versículo 26. Também não levarás abominação para dentro da tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela, mas detestá-la-ás totalmente, e totalmente a abominarás, porque é amaldiçoada. Então temos evidências de que se você levar itens amaldiçoados para sua casa, pode abrir portas. Não só para você, mas toda a sua família será afetada, assim como Acã fez também. Então, além dessas categorias, queremos fazer uma limpeza espiritual na casa também. Portanto, músicas, filmes, livros, playlists, à medida que você toma consciência disso agora nesse seminário, se você continuar e escolher não fazer uma limpeza ao voltar para casa,
Por você estar ciente, por ter conhecimento, isso dá ainda mais acesso para os demônios atacarem. Então, fique atento. Como você ouviu nesse seminário, vá para casa e faça uma limpeza espiritual na sua casa. Livre-se das suas músicas, dos seus filmes, dos seus livros, das suas playlists. Melhor simplesmente se livrar do aplicativo, né? Foi por isso que criamos o Musicverse, para que você não precise ir ao Spotify. Pode ser que não tenha tanto quanto o Spotify tem lá, mas é um lugar mais seguro para você acessar. Amuletos, ídolos, arte, esculturas, joias. Muita gente me pergunta, sabe, qual o problema com joias? Por que Deus é contra joias? Bom, recentemente estávamos em Nova York e minha esposa levou meu filho ou minha filha ao Museu Metropolitano de Arte. E enquanto ela olhava ao redor, ela me ligou e eu estava com meu filho porque ele não quis ir ao Museu de Arte. E ela disse, David, agora eu entendo porque Deus não quer que a gente use joias, especialmente nos dias de hoje. Estou olhando para todos os artefatos aqui e todas as formas que vemos nas joias hoje em dia, todas vêm dos deuses babilônicos, deuses egípcios, deuses assírios, certo? E todas são inspiradas nisso. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, nos disse: sejam modestos, fiquem longe das joias. Itens ocultistas, cristais, roupas, astrologia, decoração de casa com temas ocultistas, bastões de defumação. Recentemente, vi no Little Light Studios um testemunho de uma mulher, e ela também contou que tinha comprado uma boneca russa. Todo mundo sabe o que são bonecas russas. Sabe, aquelas que têm bonecas cada vez menores dentro. E ela tinha comprado aquilo e todo tipo de coisa começou a acontecer com ela. E ela pesquisou e percebeu que as bonecas russas, na verdade, também são um culto. E, na verdade, eu tinha comprado uma boneca russa na Ucrânia, ou melhor, na República Tcheca. Então, imediatamente peguei aquilo e queimei assim que vi o testemunho. E assim, às vezes, sabe, Deus nos protege em nossa ignorância. Mas uma vez que tenhamos o conhecimento, certo? Deus deseja que hajamos de acordo com esse conhecimento. Amém? Portanto, não venda nem dê a outras pessoas. Você tem que destruí-lo, esmagá-lo ou queimá-lo. Só mais uma história também antes de terminarmos. Eu contei para vocês hoje de manhã sobre o terço, certo? Só por causa de você pensar, bom, isso é só para minha esposa. Enquanto eu compartilhava isso no ano passado, no Jesus for Asia, no Tennessee, havia uma senhora assistindo de Nashville pela transmissão ao vivo. E ela percebeu que ainda tinha um terço, mesmo já sendo adventista. Então ela foi pegar aquele terço para destruí-lo. Quando ela foi pegar o terço, uma força empurrou para o chão por trás e ela teve que orar e pedir a Deus que a ajudasse enquanto lutava no chão, com essa força pressionando sobre ela para destruir o terço. Finalmente, ela conseguiu esmagá-lo ou queimá-lo, não me lembrou certo, e então a força desapareceu. E então ela dirigiu por 2 ou 3 horas, acho que de Nashville até onde eu estava, em Chattanooga, só para me contar essa história. E me pediu para orar por ela antes de eu embarcar no voo. Então, essas coisas são reais. Eu só quero terminar com essa citação. Diz assim: nada parece mais indefeso, mas na verdade é mais invencível do que a alma que sente sua própria insignificância e confia totalmente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua presença constante, o mais fraco dos seres humanos pode viver em contato com o Cristo vivo, e ele o segurará por uma mão que nunca soltará. Aqueles a quem Cristo mais perdoou serão os que mais o amarão. São esses que, no dia final, estarão mais próximos do seu trono. Então você pode pensar: poxa, tem tantas categorias aqui, tem tanta coisa aqui. Como eu lido com tudo isso? Bem, a solução simples é correr para Jesus. Precisamos confessar nossos pecados. Tudo o que sabemos e aquilo que não sabemos, o Espírito Santo trará à nossa memória no tempo certo. Mas não fique muito focado em todas essas portas abertas. Foque em Jesus. À medida que corremos para Jesus, ele vai nos guiar sobre como lidar com cada situação. Portanto, na verdade, a solução para ajudar aqueles que sofrem com a possessão é levá-los a Jesus. E, ao os conduzirmos a Jesus, Deus os guiará até as portas abertas para a confissão. Ok? Então, essas são as portas abertas. Vamos conversar rapidamente. Vamos fazer uma oração. E depois faremos uma pequena pausa. Ai do céu, eu te agradeço por nos revelar algumas das coisas em nossas vidas que podem ter aberto portas para o diabo e seus anjos. E, Senhor, se o Senhor tocou o coração de alguém sobre essas coisas,
Eu oro para que o Senhor guie cada pessoa a confessar, a voltar para ti, a se arrepender e desejar que o Senhor as cubra com o sangue de Jesus e sua justiça. E através de Jesus podemos ter a vitória. Por favor, esteja conosco enquanto fazemos uma pequena pausa. Por favor, renova nossas mentes. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.